Assistir Frankenstein, o clássico filme de 1931 que consagrou aquela figura grande e monstruosa na cultura pop mundial, foi uma das minhas maiores decepções dos últimos tempos. E apesar de saber que uma obra tem que funcionar nela mesma, eu assumo. Não gostei do filme, pois li o livro antes. Publicada no século XIX, a criação literária de Mary Shelley explora as contradições morais da ciência e da humanidade a partir da conturbada relação entre uma criatura e o seu criador. E, ao contrário da natureza pensante, indagadora, sensível e complexa atribuída à criatura no livro, o filme prefere reduzi-la a um brutamontes irracional com uma patética predisposição biológica para a violência. Embora eu reconheça a sua importância para a história do terror no cinema, não pude evitar me sentir ofendida. Nossa, Laura, mas algo assim te ofende? Sim, pois ofende uma história e um personagem geniais com uma retratação plana e simplista, que ainda por cima ficou eternizada. Porém, cumprindo o meu dever como cidadã, dissertarei nesse vídeo sobre como as discussões religiosas, filosóficas e psicossociais abordadas no livro Frankenstein repercutem em inúmeras obras contemporâneas e na nossa própria realidade. Considere se inscrever, deixar o like aqui embaixo e, se possível, tornar-se um membro para colaborar com a permanência do canal. Sem mais delongas, eu sou a Laura e hoje te convido a refletir sobre a monstruosidade. Quero começar nossa discussão trazendo duas obras contemporâneas, a fim de que possamos nos aproximar e até reconhecer semelhanças entre suas questões e as do livro Frankenstein. A primeira delas é um filme que já foi tema de vídeo do canal e eu amo de paixão. O Corcunda de Notre Dame é um longa de animação norte-americano lançado em 1996 pelos estúdios Disney e baseado no livro homônimo de Victor Hugo, um expoente do movimento literário Romantismo. Isso vai ser importante em breve. A história gira em torno de Quasimodo, um jovem espirituoso que vive aprisionado nas torres da Catedral de Notre Dame pelo seu mestre, o juiz religioso Frollo, sob a justificativa do temor do linchamento social pela deformidade física de Quasimodo. Frollo afirma que, ao contrário dele, as pessoas lá fora não serão bondosas e solidárias, até o protagonista descobrir a verdadeira natureza preconceituosa, violenta e abominável do seu mestre. Nesse caso, observamos uma espécie de relação entre criatura e criador, de modo que a primeira é manipulada a subjulgar-se como um monstro indigno do afeto e da compaixão humana em prol dos interesses pessoais do segundo. De forma covarde, o criador utiliza os artifícios religiosos para relativizar suas atrocidades e reafirmar o título de homem de bem. Há uma dicotomia interessantíssima. Quasimodo, embora fisicamente monstruoso, é moralmente íntegro e amoroso. Em contraste, Frollo, apesar de sua aparência e posição respeitável, é, em seu interior, corrupto e cruel. Esse contraste desafia a noção de que a aparência física é um reflexo confiável de caráter e de como o maniqueísmo religioso pode turvar o nosso discernimento em reconhecer a verdadeira natureza de uma pessoa. Sabendo quanto vocês adoram quando eu trago animes pra cá, a próxima obra a ser discutida é considerada um clássico entre as animações japonesas. Death Note é uma série de 2006 baseada na série de mangás homônima escrita por Tsugumi Ohba. Aluno brilhante e filho do chefe da polícia, Light Yagami encontra um caderno com o poder de matar qualquer indivíduo cujo nome seja escrito nele. Acompanhado por Ryuki, o deus da morte, ou Shinigami, Light pretende eliminar da Terra todas as pessoas indignas e construir um novo mundo no qual reinaria como um deus. A convicção prepotente de superioridade moral do protagonista revela, ao longo da trama, o que há de mais perverso: a vaidade, a dissimulação e a destruição de tudo à sua volta, inclusive dele mesmo.
Ao usar o caderno para criar um mundo justo à sua maneira, a transformação do personagem de um estudante modelo para um tirano revela uma nova face da monstruosidade. A distorção da sua concepção de justiça é manifestada na manipulação do domínio absoluto e na visão egoísta de uma moralidade um tanto relativa. Light desumaniza suas vítimas e os outros, tratando-os como peças em um jogo de poder. E seu ímpeto de criação não apenas é sustentado, como também é condicionado pela morte. Ironicamente, com o deus da morte ao seu lado, representando o menor dos males. A verdadeira monstruosidade emerge quando a moralidade é reduzida a uma mera disputa de egos e de poder pessoal. O interessante sobre os exemplos citados é como os pontos fundamentais do livro Frankenstein são como uma perfeita fusão de ambos. Pois, além de termos, de um lado, um ser cuja aparência física o condena a uma presunção equivocada do seu caráter, temos, do outro, um homem com grande potencial, mas cujas ações evidenciam uma completa falta de empatia e de responsabilidade pelos próprios atos. Esse talvez seja o principal motivo de eu implicar tanto com o filme, por ele sustentar uma construção tipificada, estereotipada de personagens, que é para o seu material de origem justamente a principal questão discutida, questionada e combatida. Eu, Victor Frankenstein, seria o anjo da ressurreição. Essas palavras são ditas pelo nosso protagonista, um estudante de ciências naturais em uma renomada universidade da Alemanha, disposto a conseguir criar vida a partir da matéria inanimada. Desde invadir laboratórios de medicina até roubar corpos de cemitérios, Victor se dedica devotamente ao seu objetivo, sem imaginar o destino tenebroso ao qual suas ambições egoístas o levariam. Aterrorizado pela criatura deformada uma vez que ganha vida, ele não só foge da própria invenção, como também a deixa escapar e vagar pelo mundo durante 2 anos. Em seu tempo sozinha, a criatura acaba conhecendo o mundo por conta própria. Seu fascínio pela natureza humana é alimentado pela observação do cotidiano de uma família e por inúmeras leituras. Sozinho, ele aprende a ler, falar e desenvolve uma inteligência ímpar com o conhecimento adquirido, mas que vem com uma dolorosa autoconsciência. Seria o homem, ao mesmo tempo, tão poderoso e magnífico, quanto mau e desprezível? Como poderia a mesma criatura aproximar-se tanto de um Deus quanto de um verme? A essa afirmação, eu traço um paralelo com outra bem semelhante feita pelo seu criador, evidenciando, porém, a diferença entre um olhar sensível e um olhar de superioridade a respeito do ser humano. Como pode o verme ser o herdeiro das maravilhas de um olho ou de um cérebro? Era o que eu pensava enquanto me debruçava, com um misto de nojo e fascínio, sobre os corpos em decomposição no laboratório. Como romance gótico, a história também possui inúmeras analogias à mitologia cristã, dentre as quais destaco o laço entre a criatura e o seu criador, o qual se coloca como hierarquicamente superior. Mas em relação a Adão, o monstro de Frankenstein se vê em desvantagem, pois, segundo ele, Deus, em sua piedade, fez o homem belo e sedutor, à sua imagem e semelhança. Mas você me fez a imagem e semelhança de um demônio. O próprio Satã tinha outros demônios como companheiros de abominação, mas você me condenou a ser abominável e só. Ainda agora citei que a obra literária O Corcunda de Notre Dame, bem como seu autor, Victor Hugo, pertencem ao movimento romântico do século XIX, no qual Frankenstein, inclusive, também se inspira. E eu acho fascinante observar as semelhanças nas temáticas dos 2 livros, como a ideia de moral condicionada à aparência, as alusões à religiosidade próprias do gótico medieval e a contraposição romântica à exaltação excessiva do homem e da ciência. O fascínio da criatura pela humanidade é dissolvido à medida que é continuamente apedrejado, discriminado e rejeitado por ela. Aos poucos, seus sentimentos se convertem em ódio e vingança, fazendo declarar guerra a todas as espécies e, mais do que tudo, ao homem que o criara. Indiretamente, Victor Frankenstein estava certo, mas não pelos motivos que pensava. Ele criou um monstro não por ter construído um ser de aparência abominável e pútrida,
mas pelo fato de, devido à sua negligência e irresponsabilidade, ter nutrido o âmago de sua criatura com a mesma podridão. O monstro renegou seu Deus da mesma forma que este o renegara. No fim das contas, os dois descobrem-se mais parecidos do que pensavam, o que o monstro conclui ao, finalmente, destruir seu criador por completo. Àquela altura, eu era o escravo, não o senhor, de um impulso que detestava, o da vingança. De que me adiantou? Eu o destruí, mas não satisfiz meus desejos de afeto e de companheirismo. É triste, né? Eu amo. Creio que o terror de Frankenstein e das outras histórias trazidas aqui passa longe de estar na ficção científica ou na fantasia da coisa, apesar de contribuir para criar todo o clima sinistro. Mas é porque essas obras tornam-se essencialmente trágicas por discutir a natureza humana sob um contorno e substância tão crus. Como estamos no período que antecede o Halloween, faço a seguinte proposta. Vocês gostariam de ver um conteúdo mais voltado para essa temática em setembro e outubro? Coloquem suas ideias e sugestões nos comentários e muitíssimo obrigada por chegar até aqui. Hidratem-se, não invadam cemitérios e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.